Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Física Atômica, uma introdução aos átomos de mais elétrons, uma viagem pelas moléculas e as suas aplicações modernas. Nós estávamos vendo nas aulas anteriores, nós passamos pelas regras de seleção e as regras de seleção para transições quando radiação eletromagnética incide sobre o sistema atômico, são aquelas possibilidades matematicamente permitidas e que, na verdade, tem um cunho físico por trás disso, porque, afinal, você tem um campo elétrico oscilante, um campo magnético oscilante, interagindo com uma distribuição que tem carga, que tem um momento magnético e que é necessário fazer o matching de determinadas quantidades, né, para que a transição, para que o elétron possa passar de um estado para outro. E isso dá origem às regras de seleção. Nós aprendemos como calcular o elemento de matriz e, na verdade, o que nós estamos vendo agora é quando esse elemento de matriz existe. A transição é permitida, quando ele não existe, a transição não é permitida. E o tamanho dele, né, o elemento de matriz, para uma transição entre os estados, devido à radiação eletromagnética, ele dá, inclusive, quão intensa qual é a taxa. Nós já em aulas anteriores calculamos tudo isso. E nós trabalhamos muito na aproximação de dipolo elétrico. A aproximação de dipolo elétrico, obviamente, ela despreza a variação espacial do campo eletromagnético. Como nós sabemos, o campo eletromagnético tem uma dependência espacial e uma dependência temporal, né? A aproximação de dipolo, ela simplesmente imagina a amplitude do campo variando no tempo, porém induzindo um dipolo na distribuição de carga que constitui os estados. Hoje eu quero falar um pouco além da aproximação de dipolo. Quero falar da aproximação de dipolo elétrico, né? Quero falar da aproximação de dipolo magnético e de quadrupolo elétrico. Então, para isso, nós vamos olhar de volta um pouco das expressões que nós havíamos visto, tá certo? Lembre-se que quando nós calculamos o elemento de matriz, ele dependia dessa parte espacial aqui, né? Quando nós tínhamos lá o campo escalar com o operador gradiente, que é momento, na verdade. Então, na verdade, o que nós temos é o E elevado a menos IKR, a polarização escalar com o momento do elétron. E a primeira coisa é expandir, nós expandimos o E elevado a menos IKR, e isso dava um termo aqui. Esse primeiro termo aqui, que eu estou pintando, é a aproximação de dipolo elétrico. Então, o dipolo elétrico, nós exploramos, né, a aproximação de dipolo elétrico, porque isso aqui é 1, né, a exponencial é 1, fica apenas a parte temporal do campo lá dentro, que não faz parte do elemento de matriz, porque o elemento de matriz ele acopla a parte espacial de dois estados via esse elemento, via essa interação. E o próximo termo dessa expansão, não é o único, mas o próximo é esse aqui. Esse termo aqui é o próximo da expansão, né? Porque essa expansão aqui, ela seria, obviamente, 1 mais o expoente e aí vai. Então, o próximo termo da expansão é esse cara aqui. E esse cara aqui, ele representa, você vê aqui, ó, ele representa um produto escalar de K com R, portanto, agora, o lambda, a variação espacial do campo eletromagnético passa a realmente ser importante frente às dimensões da nuvem eletrônica, que é o R, que é a coordenada do elétron. E o E, a polarização escalar P também está aqui, porque ela está aqui sempre. E agora nós temos, né, enquanto isso aqui é o R, isso aqui também, lembre-se que vai estar associado com R, porque o P é o R ponto. Lembra que nós aplicamos tudo isso para determinar como que é esse operador aí quando a radiação eletromagnética interage com os estados eletrônicos do átomo. Esse termo que nós vamos considerar aqui é o termo que sobe a ordem. Esse aqui é o dipolo elétrico. Agora nós vamos para esse. Esse aqui, na verdade, vai ter duas partes. Nós vamos expandir isso aí e vai ter duas partes. Uma que é o quadrupolo elétrico
e uma que é o dipolo magnético. E cada um deles tem as suas regras específicas. Então é isso que nós vamos fazer. Agora, nós vamos considerar esse termo e vamos elaborar um pouco mais aqui essa transição. Bom, o que nós podemos fazer aqui é considerar aquele termo. Então, o termo que nós estamos considerando aqui, que é o K escalar R e a exponencial, talvez tenha faltando, não se preocupe com constantes que aparecem ali, que não serão importantes mesmo no final das contas, tá certo? Muito bem. Então, esse termo aqui, ele pode ser reescrito. A álgebra para se fazer isso não é muito difícil, é uma álgebra relativamente simples, só que eu não vou fazer aqui em detalhe, mas eu tenho uma aula na internet, né, quando eu dava aula mais longa sobre esse tópico, que você pode ir lá e ver os detalhes. Então, o K escalar R, polarização escalar P, pode ser reescrito como uma parte, que é uma parte que depende desse produto, tá certo? Então, ela depende desse produto, que é essa parte aqui, meio de E escalar P, KR, mais E escalar R, P escalar K. Então, aqui tem uma troca, tá certo? E aqui é interessante, porque vê, ó, aqui vai aparecer termos do tipo, quando você faz dessa forma, vão aparecer, isso é bem parecido com a interação de um quadrupolo com um campo. Se você tiver um quadrupolo de carga, mais, menos, ou numa distribuição contínua qualquer, né? Existe um elemento de quadrupolo que a gente aprende em eletromagnetismo. Se você olhar esse elemento de quadrupolo, quando você calcula a interação de uma distribuição quadrupolar com o campo, ela tem essa cara. Por isso que ele é chamado de parte quadrupolar. Então isso aqui será o elemento de quadrupolo interagindo com a estrutura, porque ele parece exatamente a estrutura quadrupolar. Tá certo? Você vai ver que ele mistura, se a gente expressar em termos de coordenada, ele mistura x com y, y com z, todos aqueles momentos que aparecem quando a gente considera o momento de quadrupolo de uma distribuição de carga qualquer. Então, esse termo, que é um termo um pouco mais longo, é o chamado elemento interação de quadrupolo. Tá certo? E o termo de baixo, que é o termo que eu quero me concentrar um pouco aqui, ele vem K escalar vetorial a polarização. Bom, a gente aprende no eletromagnetismo que K escalar com a polarização é um momento, praticamente, ele está relacionado com o campo magnético, o epsilon, que é a polarização, está na direção do campo elétrico. O K é a direção da propagação. E o produto vetorial dele está relacionado com a componente do campo magnético. Então, esse termo aqui está relacionado com o campo magnético da radiação. E esse outro aqui, bom, R vetorial P, a gente aprende desde o jardim da infância, que é o momento angular. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho B escalar L, que é uma interação, né? E a gente sabe que a existência de momento angular representa a existência, como a partícula tem carga, já mostrei lá no começo do curso, representa um dipolo magnético. Portanto, esse termo aqui é chamado aproximação de dipolo magnético. Tá certo? Então, eu tenho no segundo termo de expansão da parte espacial do campo eletromagnético, nós teremos uma contribuição do quadrupolo elétrico e uma contribuição do dipolo magnético. Muito bem, então agora, o que nós temos que fazer? Pegar esses elementos, pegar essas expressões, colocar no elemento de matriz, porque o elemento de matriz nós sabemos como escrever, e ver como isso leva às transições. Em que condições da superposição da parte espacial do estado inicial, do estado final, com esse operador atuando sobre os estados, eu sou capaz de ter algo diferente de zero. Tá certo? E isso dá origem, né, à transição de dipolo magnético, como eu falei,
e aqui a transição de quadrupolo elétrico. Então eu, só para poder frisar, né? Essa aqui é a chamada transição de quadrupolo elétrico, enquanto essa é a chamada transição de dipolo magnético. Tá certo? Então nós temos aqui os dois termos que advêm da segunda ordem, né, ou da primeira ordem em KR, na expansão da dependência espacial do campo eletromagnético. Muito bem, então vamos olhar primeiro a transição de quadrupolo elétrico. Quando nós olhamos essa transição de quadrupolo elétrico, os elementos de matriz, eles vão misturar coordenadas, por exemplo, XY, YZ, XZ. Então, quando a gente expressa isso em termos dos harmônicos esféricos, que é como a gente fez lá no dipolo, nós temos elementos, quando a gente usa as regras de integral dos harmônicos esféricos, nós vemos que tem regras para a soma que não dá zero com essas integrais dos harmônicos esféricos, quando nós temos esses elementos. Tá certo? A gente usa aquelas regras de expansão dos momentos, né, dos harmônicos, desculpa, para realizar aqui essa integração. Muito bem, o que resulta isso? Então resulta, como eu falei, que a transição de dipolo elétrico, ela só vai poder acontecer quando eu tiver o L dos estados variando de 0 ou mais ou menos 2, completamente contrário à transição de dipolo elétrico, que era mais ou menos 1. Aqui, você pode ir do mesmo estado de L para o mesmo estado de L, mas você não pode andar uma unidade no elemento. Por quê? Porque agora o quadrupolo, isso aqui é tudo conservação de momento angular, né? A transição de quadrupolo exige a variação, quando interagir com o fóton, exige que a densidade de carga altere de tal maneira a adquirir ou perder para o campo duas unidades de momento angular ou não se alterar. E o ΔM, que é o que virá lá também na integral? Bom, ele pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. E a transição? O ΔL pode ser 0, mas a transição SS é proibida, inclusive, por quadrupolo, porque é óbvio. Quando eu pego uma transição S para S, não tem momento de quadrupolo. Então ela é proibida. Mas ela é permitida entre outras situações do mesmo L. Então ΔL pode ser 0, mas não pode ser de L igual a 0 para L igual a 0. Então com isso a gente monta as regras de seleção que estão aqui para a transição de quadrupolo elétrico. Tem que lembrar que isso é quadrupolo elétrico, tá certo? São as regras de seleção para o quadrupolo elétrico. E isso advém calculando aquele elemento de matriz que nós temos lá que já exploramos relativamente bastante, e que aí vocês é que tem que fazer as contas aí para verificar isso, porque o nosso curso não dá tempo aqui no momento de explorar isso em detalhes. Muito bem. A segunda coisa, então eu expliquei para vocês o quadrupolo elétrico. Agora eu vou explicar o dipolo magnético. Então agora nós vamos entrar aqui realmente no dipolo magnético. A transição de dipolo magnético depende do L, como a gente viu, porque depende do dipolo magnético que está lá existente. Então, no lugar do R vetorial P, você vai entrar com o L. E no outro lugar, obviamente, é proporcional. Quando tem o E0 que aparece lá, agora vai aparecer o B0, que é a amplitude do campo magnético nessa transição. Mas isso é o que vai dar a amplitude da transição. A regra de seleção não quer saber da amplitude do campo. A amplitude do campo vai nos dizer quão forte é a transição. Tá certo? Porque vai depender do valor completo da taxa de transição. Mas o elemento de dipolo, o elemento de matriz, no caso da transição dipolar, ele é fácil de ser calculado. Por quê? Porque eu posso
o termo é B praticamente escalar L. Os estados têm um L bem determinado, não é? E tendo L bem determinado, eu consigo, obviamente, operar sobre os harmônicos esféricos e ver. O resultado disso, ao se calcular o elemento de matriz, é que a transição de dipolo magnético, que está aqui, ela só pode acontecer quando você calcula o elemento de matriz, quando, primeiro, ΔL igual a zero. Então não pode, o ΔL igual a zero está presente nas duas, mas está nessa. Mas nós temos também a estrutura fina envolvida. E a transição de dipolo magnético permite que o ΔJ varie de 0 mais ou menos 1. E que o ΔMJ varie de 0 mais ou menos 1 também. Tá certo? E exemplos de transições de dipolo magnético são as transições entre os estados hiperfinos. Nós calculamos os estados hiperfinos, são estados que poderão, nós vamos ver exemplo já, né, entre os estados, porque ΔL igual a zero, aqui não há restrição de L para mesmo L, então você tem transição entre os estados hiperfinos, né, principalmente em campo zero, por exemplo, um átomo de hidrogênio, você pode ir de F igual a zero para F igual a 1. Aliás, essa transição de dipolo magnético é uma transição que é a base da radioastronomia, por exemplo. Mas você também, na presença de campo, vai poder ir, como você vai ver, entre os subníveis que o sistema apresenta. Bom, o ΔL igual a zero, quer dizer, é bom a gente salientar que o ΔL igual a zero, ele pode ocorrer tanto na transição de dipolo magnético quanto na transição de dipolo de quadrupolo elétrico. Porém, o ΔL igual a 2, ou mais ou menos, só no quadrupolo elétrico. Não dá para acontecer na transição de dipolo magnético. Então, transições do tipo 1s para 3p, por exemplo, ela é permitida na transição de quadrupolo magnético. A transição SS, ela é permitida na transição de dipolo magnético. Então ela não tem a ver muito com a distribuição de carga, tem mais a ver com o dipolo magnético que a distribuição de carga é capaz de apresentar. Muito bem, até agora nós vimos, então eu introduzi para vocês as transições de dipolo magnético e de quadrupolo elétrico. Mas eu queria ir agora um pouco além, porque quando eu fiz a transição de dipolo elétrico, eu não elaborei muito a estrutura fina, hiperfina, quando você tem campo magnético, como muda essas regras de seleção. Então agora eu queria me focar um pouquinho na transição de dipolo elétrico, tá certo? Continuar um pouco na transição de dipolo elétrico, porém introduzir um pouco das correções relativísticas nos estados. Se eu colocar um pouco da correção relativística nos estados, nós vamos ver o seguinte. Lembre-se que agora, quando eu coloco o acoplamento, quando eu coloco um pouco mais das correções relativísticas, eu tenho a estrutura fina e tenho também a estrutura hiperfina, né? Que tem que ser levada em conta. Quando eu ponho a estrutura fina, que é a correção relativística em vários efeitos da massa, do campo relativístico e a correção de Darwin, né? Aparece o J lá, lembra disso, né? E o J agora passa a ser importante. E os estados, eles vão poder ser expressos como composição dos estados o estado tem um L determinado, mas ele pode ter vários MLs. E dependendo do J e os MJs, eu posso ter composição dos estados do ML. Não é verdade? Isso eu mostrei, inclusive. E devido a isso, as regras de seleção podem alterar, porque agora eu posso ter diferentes condições para o J e para os MJs. Então, o MJ do estado é fixo, não é? Mas o ML pode ser variado. Isso dá chance da gente ter outras condições aí no dipolo elétrico.
Muito bem, quando eu faço as contas, lembre-se, a transição de dipolo elétrico, ela exige a variação da paridade do estado. Portanto, o ΔL só pode ser mais ou menos 1. Isso aqui é um fato. Só que agora nós temos que introduzir outro fato aqui. Quando a gente faz as contas, nós podemos ver que o ΔJ pode ser 0, portanto eu posso ir do mesmo J para o mesmo J desde que eu varie o L. Outra coisa que é importante eu salientar para vocês é que quando as regras de seleção, quando vai aumentando mais regras, ela não elimina as anteriores. As anteriores continuam válidas. Então o ΔL tem que ser mais ou menos 1 para a transição de dipolo. Só que o ΔJ pode ser 0. Mudando o L, eu posso não mudar o J. É isso que a transição de dipolo nos mostra. E há exemplos extremamente interessantes. Eu vou pegar alguns aqui para vocês verem, tá bom? Um dos exemplos são os dublê. Quando a gente pega átomos alcalinos, a transição SP, ela tem os chamados dubletos. Por quê? Porque nós vimos, por exemplo, vamos pegar um estado, né, de qualquer átomo alcalino ou mesmo do hidrogênio, a estrutura de níveis desse estado, ela tem um estado S meio, ela tem um estado P meio e um estado P3 meios. Essa estrutura aqui e essas transições chama-se um dubleto. É o chamado dubleto dos estados P desses átomos. E essas transições ΔL, quando eu vou de S para P, eu estou variando o ΔL de 1. Então está satisfeito. E quando eu vou de S meio, eu posso ir tanto para o P meio quanto para o P3 meios, que está devidamente satisfeito pela transição de dipolo. Tá certo? Mas eu posso pegar agora as transições do dubleto P para os estados D. Quando eu faço isso, o estado D também tem um dubleto. Se eu pegar aqui a transição do P meio, P3 meios para o D3 meios e o D5 meios, lembre-se que o L aqui é 2, né? O L aqui é 1. Então L é 1, o L é 2. A transição continua tendo um ΔL igual a 1. Saindo do P meio, eu posso ir para o D3 meios, mas não posso ir para o D5 meios. Essa transição é proibida, porque exigiria variação do J de mais de uma unidade. Porém, do P3 meios eu posso ir para D3 meios ou para D5 meios. Então aqui estão as transições que são permitidas para essas transições PD. Elas aparecem muito. Lâmpadas, quando você pega a lâmpada que tem descarga, muitas vezes essas transições estão muito presentes. Muito bem. Então, essas são condições extremamente importantes. E quando eu considero as transições, eu posso também calcular. Calculando o elemento de matriz, ele ao quadrado me dá a probabilidade de transição. E a probabilidade de transição está em tudo. Está na taxa de transição, está na força da transição, está tudo isso. Então, quando a gente calcula o elemento de matriz, por exemplo, da transição S meio, P3 meios, a gente vai lá e calcula, porque eu sei que o P3 meios vem de determinados harmônicos esféricos de L igual a 1 e com os seus devidos mLs. Esse elemento de matriz é fácil de ser calculado. E quando eu calculo, por exemplo, a transição SP, quando eu calculo a transição SP e eu calculo a razão dos elementos de matrizes de S para P, mas para P3 meios ou P meio, eu vejo que o elemento de matriz é intrinsecamente 2 vezes maior para a SP3 meios do que da S para P meio. E a razão é 2 para 1. Isso aqui é um exercício que vocês têm que fazer nas atividades, calculando o elemento de matriz, a aproximação de dipolo, mostrando que a transição de S meio para 3 meios em qualquer hidrogenoide é 2 vezes maior do que... e se eu aumentar o campo? Aí aumenta em todo, mas o campo entra em todo mundo aqui ao quadrado, cancela. A razão das linhas, da força das linhas espectrais ou a taxa de transição, que é importante para a gente, na transição P3 meios é maior do que a transição P meio. Isso a gente vê no laboratório
ao se fazer espectroscopia de qualquer metal alcalino. Eu posso fazer a mesma coisa para a transição PD. Transição PD também é permitida por dipolo. E se eu fizer a razão de P3,5 para D5,5, P3,5 para D3,5 e P meio para D3,5, a razão dá 9 para 1 para 5. E o mesmo para a transição D para F. Aqui eu peguei os Ds possíveis e a transição dá de 21 e 14. Tá certo? Então, veja, a força da transição, né? Ela depende de quais são as transições. Então, quando você vai lá e faz uma espectroscopia do átomo, olhando esses estados, as regras de seleção, elas dizem quem vai ser permitido, através de certas leis de conservação, como nós vimos. Agora, a força da transição, quão intensa é a transição, depende do valor relativo do elemento de matriz. E quando você faz espectroscopia, você vê um pico maior e um pico pela metade. Quando você olha, por exemplo, essas lâmpadas de sódio que tem nas ruas, amarela, né? Se você pegar um pequeno espectrômetro visual, você vai ver que tem uma linha forte e uma linha menos forte, que são exatamente as duas transições que a gente vê. E se vale para a excitação, vai valer também para a emissão espontânea, porque também vai depender do acoplamento entre os estados. Então isso é uma coisa interessante. Bom, e quando a gente põe campo magnético nesses estados? Bom, quando põe campo magnético, nada muda, na verdade. Tudo continua igual. Então deixa eu botar o campo magnético num efeito Zeeman, um campo intenso. Quando eu botar um campo intenso, tá certo? O que é importante é o ml. Nós vimos, quando a gente coloca um campo intenso, os ml se separam. Nós vimos isso quando colocamos um campo magnético. E a regra de seleção que a gente obtém aí é que o delta ml, nesse caso, tem que ser 0 mais ou menos 1. Isso aqui é dipolo elétrico, claro. A regra de seleção, quando o campo magnético é intenso, que é o chamado efeito Zeeman normal, tem um outro que a gente chama anômalo, né? E isso faz com que, quando a gente olha as transições, elas aparecem agrupadas, as linhas aparecem agrupadas. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. O exemplo que eu vou dar é o exemplo, se nós estivermos vendo a transição de um NP para um N linha D, o que acontece? Devido à regra de seleção que delta ml, na presença do campo, abre todos os mLs, tá certo? É um campo forte aqui. O que é campo forte? Isso eu falei lá atrás. É o campo muito maior do que as correções relativísticas. Então eu não considero a interação fina. Eu trato o campo na estrutura e depois perturbo cada um desses. Mas cada um desses terá um ml bem determinado agora. Muito bem. Quando a gente faz isso, a gente vê que só grupos de linhas são permitidos. Porque eu tenho que satisfazer a regra de seleção que delta ml é 0 mais ou menos 1, assim que eu calcular o elemento de matriz. Portanto, as linhas aparecem agrupadas em 3 linhas, que são a regra de seleção permitindo o acoplamento de níveis de baixo com os níveis de cima. Esses agrupamentos de 3 linhas recebem o nome de tripleto de Lorentz. Então, se vocês ouvirem aí falar em tripleto de Lorentz, são as linhas agrupadas em 3, que no campo magnético, tá certo? As regras de seleção permitem apenas essa abertura para essas linhas. Bom, isso é tudo? Até o momento, não. Porque vamos então, quando o campo não é tão forte. Se o campo não é tão forte, aí vale a estrutura fina, onde o J determina o estado. E nesse caso você pode verificar que, para a transição de dipolo, o ΔL continua sendo mais ou menos 1. Não dá para violar. Mas aí aparece mais uma regra. Aparece a regra de que ΔMJ tem que ser 0 e mais ou menos 1. Então não é para qualquer MJ que você vai. Porque lembra, quando você vai no campo moderado, abre os MJs agora. Por quê? Porque os estados
tem agora o J bem determinado, lembra? E aí o MJ está aqui e os estados, na presença do campo, abrem de acordo com o valor do MJ. O ML, o MS, tudo isso eu separei aqui, porque esse mais esse dá esse, né? Como a gente já viu. E, começando no estado S,5, por exemplo, quando você pega a estrutura fina mais ímã, a transição de dipolo exige essa variação aqui. E exigindo essa variação, novamente, se você começar do S,5, que o MJ é meio, ele só pode ir para determinados. Quando você começar do menos meio, o último lá não vai ser permitido. Por quê? Porque envolve uma variação maior do que 0 mais ou menos 1. Tá certo? Então, para esses estados, essa regra de seleção também é importante nesse contexto. Bom, só faltou falar um segundo sobre a regra de seleção quando você tem a estrutura hiperfina. Quando você tem estrutura hiperfina, tudo vale igualmente. Na aproximação de dipolo, continua tendo ΔL. Continua tendo ΔL mais ou menos 1. Isso não pode variar nunca. Não pode ser violado. ΔJ agora continua também 0 mais ou menos 1. Você pode ter transições do mesmo J para o mesmo J. Mas o ΔF tem que ser 0 mais ou menos 1. Você não pode fazer transições que tenham um ΔF, por quê? Porque agora o que vale em termos de momento angular é o F total. E o ΔF tem que ser 0 mais ou menos 1, de acordo com a polarização da luz que está sendo considerada. Transições de F igual a 0 para F' igual a 0 não são permitidas. Então você não pode ir de F igual a 0 para F igual a 0. Estado inicial e estado final não pode ter o mesmo F igual a 0. Vou dar um exemplo aqui envolvendo a estrutura hiperfina para vocês. Pega o átomo de hidrogênio. O estado fundamental é um F1 e um F0. Certo? O estado excitado P, ele tem um P meio e um P3 meios. Cada um, esse aqui tem um F igual a 1, F igual a 0, esse tem um F igual a 1, F igual a 2. Quais são as transições permitidas de F igual a 0? É para 1, não pode ir de 0 para 0, ou para 1 aqui. Também não pode ir para o 2, quando começar em F igual a 0. E quando começou em F igual a 1? Bom, aí você pode ir para os dois estados do P meio e os dois estados do P3 meios. E note que agora eu vou de J meio para J meio e é permitido por dipolo elétrico. Resumindo essas condições todas, o que você tem que guardar aí nas suas notas é que as transições dipolares, ou seja, transições de dipolo elétrico, elas são permitidas quando você tem essas condições que estão aqui. Você tem que ter o ΔL variando de uma unidade, você tem que ter o ΔJ podendo variar de 0 ou uma unidade, e você tem o ΔMF podendo variar de 0 ou mais ou menos uma unidade. Tá certo? E isso reúne, né, aqui eu tenho que deixar claro que o ΔF aqui, né, no caso de estrutura hiperfina, mais campo magnético, né, as regras de seleção continuam as mesmas envolvendo o LJ e o F, que nós já dissemos. Então envolve o L, está aqui, envolve o J, está aqui, o L tem que variar mais ou menos 1, o J de 0 mais ou menos 1, o F de 0 mais ou menos 1, lembrando que não pode transição de 0 para 0. E havendo campo magnético, obviamente, os ΔMFs, o MF estará aberto. E na presença do campo magnético, o ΔMF, para a transição, levando em conta todos os outros, estou falando de polo elétrico, o MF tem que também variar de 0 mais ou menos 1, não pode variar de 2. Então,
não é qualquer transição entre os MFs que são permitidas na transição de dipolo elétrico. O delta MF, quando tem um campo, esses estados se abrem. E quando não tem campo? Bom, as componentes degeneradas do estado que vão contribuir só podem ser aquelas que obedecem às regras de seleção. Não necessariamente as linhas têm que estar abertas. Muito bem, com isso nós concluímos as regras de seleção. Eu tentei cobrir o máximo possível que eu pude. E agora nós temos que começar um novo tópico do nosso curso. Então, na próxima aula, nós já vamos imaginar que nós sabemos tudo agora da interação da radiação com os átomos de um elétron, para que a gente possa começar os átomos de mais de um elétron. Bom, até a próxima aula.